Olá pessoal, tudo bem? Esse que vos fala é o presbítero Carlos Matias, professor de teologia, professor de língua portuguesa, e queremos agradecer a você que tem feito sua inscrição no canal, que tem compartilhado, que tem feito esse projeto crescer. Nós vamos ver hoje, juntamente com vocês, o Anticristo e a sua derrota. Segue o vídeo. Pessoal, nós já trabalhamos arrebatamento, perspectiva pré-tribulacionista, já trabalhamos tribunal de Cristo, uma síntese da grande tribulação. Agora vamos trabalhar alguns conteúdos dentro da grande tribulação, alguns assuntos que é imprescindível para o nosso conhecimento. E eu já quero iniciar esse assunto dentro da grande tribulação, a pessoa do anticristo. Quem é o anticristo? De onde ele vem? Quem será ele? Quais suas características? Eu quero que vocês observem aqui precisamente este conteúdo. Anticristo do grego é anticristos, isto é, opositor a Cristo. Observe que é uma denominação comum no Novo Testamento para designar aqueles que se opunham ou se oponham a Jesus Cristo. Ele também designa um personagem escatológico. Você vai observar depois 1 João capítulo 2, verso 18. Segundo a Bíblia, ele dominará politicamente o mundo por um período de 7 anos. No judaísmo e no islamismo, esse conceito não é considerado. Deixai-me agora tentar esclarecer. Esse conceito de anticristo, ele é apenas cristão. Ele não é judeu. Esse conceito, essa denominação anticristo. Os judeus ortodoxos não acreditam, primeiro, no Novo Testamento, não acreditam em Cristo, e qual é a lógica? Que não acredita no anticristo. Então esse conceito de anticristo não existe no judaísmo. O conceito também de anticristo não existe lá no islamismo. Ok, pessoal? É bom que vocês entendam. É um conceito nosso, cristão, verdadeiro, à luz do Novo Testamento. Outro ponto que vocês têm que observar. Quando nós colocamos no slide a palavra anticristo, e transliterando do grego, o prefixo ante é alguém que se opõe, que faz oposição a Cristo. Alguém faz oposição a Cristo. Então essa é a figura do anticristo. E quem usou esse termo precisamente foi o apóstolo João, na sua epístola, primeira epístola de João, não é verdade? Capítulo 2, verso 18. Observem agora o próximo slide. As principais características do anticristo. E é aqui que nós vamos ter que prestar atenção. Primeiro, observe direitinho esse slide. Ele se levantará da obscuridade. O chifre pequeno. Daniel, capítulo 7, versículo 8. Versículo 8. Segundo, ele é diferente dos outros reis. Daniel, capítulo 7, verso 24. Então vocês observem com muito cuidado essa referência. Terceiro, ele vai blasfemar contra Deus, caluniar seu nome e morada. Daniel, capítulo 7, verso 25, em consonância com Apocalipse, capítulo 13, verso 5. Ele irá perseguir os santos e prevalecerá. Daniel, capítulo 7, verso 21 e o verso 25. E Apocalipse, capítulo 13, verso 6 ao 7. Quinto,
será muito eloquente. Daniel, capítulo 11, verso 36. Agora prestem atenção que eu vou esclarecer aqui alguns pontos importantes. Escutem bem. Vocês têm que entender que para você entender a figura do anticristo e alguns aspectos da escatologia, é necessário você ter o livro Daniel e o Apocalipse de Antônio Gilberto. E também outras referências bíblicas, como a doutrina das últimas coisas, não é, de Severino Pedro da Silva, porque vocês estão percebendo que eu estou usando o livro de Daniel, aqui o capítulo 7 e outros capítulos, em consonância com Apocalipse. E isso aí é imprescindível para você entender. Se puder comprar Daniel versículo por versículo do autor Severino Pedro da Silva, será fantástico. Também Apocalipse versículo por versículo do mesmo escritor, Severino Pedro da Silva. Ok, pessoal? Então, observem agora o próximo conteúdo. As principais características do anticristo. Sexta, ele irá oprimir os santos e será bem sucedido por 3 anos e meio. Daniel capítulo 7, verso 25, em consonância com Apocalipse capítulo 13, verso 7. Sétimo, ele vai tentar mudar o calendário e a lei, talvez para definir uma nova era relacionada a si mesmo. Daniel capítulo 7, verso 25. Olha quantas verdades no verso 25, não é? Oitavo, ele reivindicará ser maior do que qualquer Deus. Daniel capítulo 11, verso 37. E 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Observem agora o próximo conteúdo. Nono, ele vai ser adorado por muitas pessoas. Apocalipse capítulo 13, verso 8. 10. Ele vai aparecer após sobreviver a um ferimento fatal. Apocalipse capítulo 13, verso 13. E Apocalipse capítulo 17, verso 8. 11ª, marcará seus súditos com seu sinal, ou com o seu número, ou com o seu nome. Apocalipse capítulo 13, verso 17. E 12º, ele será exaltado pelo próprio Satanás. Apocalipse capítulo 13, verso 2. Preste atenção, vou sintetizar, mas eu quero que você entenda. Quando ele vai ser adorado por muitas pessoas, obviamente o mundo vai estar em crise. Vai aparecer esse governante mundial, vai ser um camarada de um alto poder persuasivo no seu discurso. É por isso que eu coloquei no slide que ele será muito eloquente. O que é eloquente? É a capacidade intelectual que alguém tem de persuadir o ouvinte. Vocês observem também que nessa consonância de Daniel com Apocalipse, isso se torna fantástico. Por quê? Quando eu coloquei no slide que ele vai marcar os seus súditos com o seu sinal ou com o seu número, vocês vão ter que entender que nessas alturas ele vai estar conquistando o mundo. É bom lembrar também que a igreja não passará pela grande tribulação e não vai sofrer na mão do anticristo. Pelo menos assim nós defendemos a perspectiva pré-tribulacionista. Tem um outro significado. Para nós pouco importa se Daniel Macron é ou não é o anticristo. Para mim pouco importa. Porque se a igreja não passa pela grande tribulação, obviamente a igreja não passa na mão do anticristo. Então espero que vocês me compreendam isso aí. Ele será exaltado pelo próprio Satanás. É bom lembrar vocês que no Apocalipse 13, quando ele vai ter uma ferida mortal e ele vai ser curado pelo próprio diabo, alguns intérpretes dizem que ele foi morto e o Satanás o ressuscitou. Isso é muito questionado. Dwight Pentecoste, no livro dele, Manual da Escatologia, da editora Vida, ele descarta essa possibilidade.
Os outros escritores, Antônio Gilberto e Severino Pedro, descartam. A ferida era mortal, mas não diz que ele morreu. Então é uma questão de interpretação. Muito cuidado com isso aí. Quem tem poder de dar a vida e matar é o próprio Deus. O diabo até mata, mas não dá. Não faz reviver. Novamente não. Então, abram a mente e tomem cuidado com a interpretação do texto. Quando ele foi ferido ou tinha uma ferida mortal, não está dizendo que ele morreu e ressuscitou. É claro que existem problemas de traduções bíblicas, não é? Mas é um cuidado que você tem que ter. Observe o próximo slide. Títulos relacionados do anticristo. Relacionados, né? Houve um erro de digitação aí no slide. Seriam títulos relacionados com o anticristo, não é? Primeiro, o pequeno chifre, Daniel 7:8. Interpretem que o pequeno chifre de Daniel 7, verso 8, interpretem, é uma alusão ao anticristo, é um título relacionado a ele. Ok? Segundo, observe o slide. O príncipe que há de vir, Daniel 9:26, Terceiro, o homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. A besta, né? A besta do Apocalipse, Apocalipse capítulo 13, verso 1. Quinto, aquele que vem em seu próprio nome, João capítulo 5, verso 43. E sexto, o abominável da desolação, Mateus capítulo 24, versículo 15. Esses títulos aí, observem a citação lá embaixo, eu tirei de Dwight Pentecost, lá da página 350 do manual de escatologia dele. São os títulos, é claro que tem mais, mas esses são os principais títulos relacionados à figura do anticristo. Ok? Agora observem o contraste, para você entender o porquê recebe o nome de anticristo, aquele que se opõe a Cristo, conforme está lá no primeiro slide. Agora observe o contraste. Na prática, o nome anticristo. Enquanto Cristo anda com a verdade, o anticristo, olha aí a outra coluna, a mentira. Cristo, o santo, o anticristo, o iníquo. Cristo, filho de Deus, o anticristo, filho de Satanás. Cristo foi desprezado. O anticristo será admirado. Cristo purificou o templo. O anticristo profanará o templo. Cristo deu a vida pelas pessoas. E o anticristo matará as pessoas. Cristo é o Cordeiro de Deus. E o anticristo, a besta. De um lado você tem a figura da pessoa de Cristo. Do outro lado, o seu opositor, a figura do anticristo. E a morte do anticristo? Observe o próximo slide. Antes de o anticristo marchar com seu exército sobre Jerusalém para dominá-la e destruí-la, uma Babilônia restaurada será destruída. Quando ele e seus exércitos estiverem se dirigindo para Jerusalém, Deus interferirá e Jesus voltará para resgatar o seu povo, Israel. O Senhor e seu exército angelical destruirão esses exércitos. Em seguida, lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 até o verso 21. E eu vou ler rapidinho para me finalizar. Observem aqui agora. O falso profeta, que vai ser uma espécie de um marqueteiro do anticristo, nós iremos trabalhar com ele também. Um assunto à parte. Um assunto à parte. Mas observem o que eu vou ler para vocês. O que é que vai acontecer com o anticristo? Final da grande tribulação, batalha do Armagedon, quando ele pensar que vai destruir Israel, Cristo voltará visivelmente, com o nome na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
E no capítulo 19, João documenta o que Jesus ordenou. Versículo 11 até o verso 21. Olha o que diz o texto, rapidamente. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Cuidado para não se confundir. Esse aqui é Cristo. O outro que vem anterior a ele, num cavalo branco, representando a falsa paz, em Apocalipse 6, é a figura do anticristo. Cuidado, certo? E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o seu nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguia-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca uma espada aguda, para ferir com ele as nações. Olha aí agora, final da grande tribulação, batalha do Armagedon, certo? Saía dele uma espada o que? Aguda, para ferir as nações, regerá elas com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Deus vai manifestar a ira contra as nações na grande tribulação que vai se levantar contra Israel. Versículo 16, e na sua veste e na sua coxa estava escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui vocês encontram Cristo se manifestando. Quando chega no versículo 19, do capítulo 19, e vi a besta e os reis da terra e seu exército reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. E a besta foi presa, com ela também um falso profeta. E diante dela fizeram sinais, falso profeta, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos num lago ardente de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Qual é o destino do anticristo? Ser lançado no lago de fogo, junto com o seu falso profeta e as nações que vão se unir ao anticristo para batalhar contra o povo de Israel no final da grande tribulação, todos irão morrer. Cristo manifestará a sua ira e muita gente ainda vai morrer no decorrer da história, porque a batalha do Armagedon, ela é real. Deus te abençoe, Deus te guarde, se inscreva no canal, compartilhe, e para nós é um prazer você estar fazendo esse canal crescer. Um forte abraço, em nome de Jesus.